A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não é o batismo, não é a igreja, não é o São Tiago, nada, é o Senhor Jesus. Por causa daquele sacrifício, daquele sangue derramado, que o próprio Deus se fez homem e fez essa obra na cruz para a nossa salvação. E falou com muitas vezes, olha, está passando os versos aí para que você veja, qual é o ensino dele a respeito da nossa salvação. Fala por 20 vezes que quem crê tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não somente, ele ensinou isso enfaticamente, porque você repetiu uma coisa 20 vezes, até é para deixar a gente enjoado, Não, mas ele fez isso porque tem uns cabeça dura, uns cabra que não acreditam no que ele disse, prefere seguir São Tiago, faz confusão, salada mista dos versos da Bíblia, Bota tudo numa panela e com a colher mistura tudo, E diz que acredita em toda a Bíblia, Mas na verdade essa turma que faz isso não acredita em nada, Não acredita em nada. Bom, então veja, e deixou também, exemplos de pessoas salvas, sem batismo, sem firmeza, sem fidelidade, sem igreja, sem nada. Pessoas que ele declarou essa frase, a tua fé te salvou. Quando? Não sabemos, o Novo Testamento não relata, mas com certeza podemos concluir que foi no momento em que essas pessoas ouviram o que o Senhor Jesus dizia e creram. E creram, esse é o Messias, o nosso Salvador. E foram salvos pela fé, somente pela fé, como ensina a nossa doutrina. A nossa doutrina, no 5º ponto de doutrina, diz que só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Mas o nosso povão, por causa de falsos ensinamentos, estão querendo entrar no céu com os seus próprios esforços. Então eu vou anotar aqui um comentário do nosso querido irmão Basimar, lá no Facebook. Ele diz assim: engraçado é que esses fanáticos evangélicos acreditam que quem serve a Deus está na graça. Mas se disser, como eu disse em meu primeiro comentário, que quem serve a Deus na CCB está na graça, ou sobre a graça, aí eles não concordam. Ou seja, embora dizem que a graça é Jesus, na prática a graça para eles é pensar e agir conforme a igreja evangélica. Meu filho, olha, teu comentário é muito longo, eu vou parar por aqui, tá? Mas estar na graça é desfrutar da graça. E só desfruta da graça de Deus aquele que está salvo por toda a eternidade. Porque se o cara não está salvo, não está nem desfrutando de graça, debaixo da graça, não está na graça. Porque a graça de Deus implica na salvação. Quem está salvo por toda a eternidade está na graça. Graça é um favor imerecido. Agora o cara não sabe onde ele vai parar. Se vai parar no céu, se vai parar no inferno. Entende? Você, Basimar, e toda a nossa irmandade saúda, A paz de Deus, irmão. A paz de Deus, irmã. Nos saúda com a paz de Deus. Mas, efetivamente, tais pessoas estão na paz de Deus. Eles estão em paz com Deus. Entendeu? Veja, se o camarada, a melhor expectativa que ele tem a respeito da sua salvação é que ele vai comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta, santidade absoluta. Ele não, por esta razão que ele tem esta consciência, ele tem preocupações sérias.
se ele vai ser aprovado ou não, se vai ser rejeitado ou não. Ele não sabe. Estão como que nem os políticos lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, esses prefeitos e governadores, que estão com o rabo preso e tem medo de que o japonês apareça, né? O japonês da Federal apareça na porta do seu apartamento, da sua casa e ó. Estou preocupado com a Lava Jato. Porque eles têm culpa no cartório, né? E tem medo de... Sabe que se comparecer lá, forem levados lá, vão para a condição de réus e vão ser condenados. Então, você e a Irmandade da Congregação estão todos, que nem esses políticos aí, com medo da Lava Jato, né? Medo de comparecer diante de um Deus que é santidade absoluta e justiça absoluta. Eles têm essa convicção no coração. Então eles não estão em paz com Deus. Por quê? Porque não creem no sacrifício do Senhor. Mas isso é desde o lá do Velho Testamento, tá? Do livro de Gênesis, já no comecinho. Tá? Adão pecou diante de Deus. Ele desobedeceu a Deus e pecou. Entendeu? E o que ele fez? Ele percebeu que ele estava nu. Ele estava no pecado, ele estava numa situação que ele não deveria estar, porque sabia que Deus iria aparecer na vida dele no fim do dia. E ele estava nu. E o que ele fez? Ele procurou esconder a sua nudez. Ele fez folhas de figueira. Entendeu? Fez para cobrir a sua nudez. E não serviu. Não serviu. Lá o livro de Gênesis relata que Deus fez para Adão e sua mulher, fez uma vestimenta de pele de animal. Um animal foi abatido e com a pele Deus fez roupas para vestir, cobrir a nudez de Adão e Eva. Entendeu? Por quê? Por que Adão quis fazer uma vestimenta para si? Isso chama-se justiça própria. Tá? Então, nós temos uma coisa muito natural, que é do homem, a justiça própria. O homem quer sempre se justificar diante das coisas. É por isso que você vê lá, né? Deus perguntou por que ele havia desobedecido. Adão respondeu, né? Primeiro ele botou a culpa na mulher, né? Ele disse, a mulher, né? A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então ele transferiu a responsabilidade. Ele quis se justificar. E não somente ele transferiu a responsabilidade para a mulher, como também culpou o próprio Deus, dizendo, a mulher que tu me destes. Quer dizer, se você não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado. Procurando sempre justificar-se diante de Deus. Falou com a mulher também transferiu a culpa, querendo justificar-se diante de Deus. Ela disse, a serpente me enganou e eu comi do fruto. Quer dizer, transferiu a responsabilidade, não assumiu a sua miséria. Eu fui muito louca, desobediente, e eu desobedeci a tua vontade. Não, transferiu, foi a serpente. O Senhor não perguntou nada para a serpente, simplesmente amaldiçoou a serpente, porque se perguntasse também, a serpente ia transferir a responsabilidade, entendeu? Justificar-se diante de Deus. Isso é do homem, chama-se justiça própria. Justiça própria. Então, a nossa doutrina ensina claramente, tá? Que nós devemos abandonar a nossa justiça própria e nos vestir da justiça de Deus. Tá? Eu vou usar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o roupão de banho da minha mulher, tá? Vamos chamar esse roupão de banho aqui, ó, de justiça própria. Esse aqui, ó, é o meu roupão de banho. Olha que bonitão, hein? Azulão, hein? Meu roupão de banho, tá?
vamos chamar de justiça de Deus. Tá? Então você não está salvo, você não desfruta da graça de Deus, você espera um juízo da parte de Deus com respeito às suas obras que você pratica aqui na terra, é porque te ensinaram, tá, a vestir a justiça própria, te ensinaram a ser firme e fiel para entrar no céu, te ensinaram que você, o seu batismo com o qual você foi batizado, salva vocês, tá? Que o batismo é uma coisa que você pode fazer, entendeu? Decidir ser batizado ou não, é uma obra humana. Tá? Te ensinaram as boas obras para entrar no céu, que você pertencendo a uma igreja, um sistema religioso, você vai entrar no céu. Isso aí cria em você um senso, um conceito, uma noção de justiça própria. Tá? Isso faz bem, sabe? O cara se sente bem, se sente melhor que os outros, na sua justiça, na sua santidade, entendeu? Que nem o fariseu lá, e o publicano lá, a parábola que o Senhor Jesus dizia, né? Contou, né? O fariseu foi orar no templo, né? E dizia: graças te dou como não sou como os demais homens, mentirosos, adúlteros, roubadores, entendeu? Vocês estão dizendo, graças a Deus eu te dou, Deus, porque eu não sou que nem o Jair. Que nem o Jair, eu não sou que nem o Jair, eu sou um santo de Deus, né? É assim, né? O jargão nosso não é desse jeito. Aquele irmão é um santo de Deus, que você está olhando para a capa da justiça dele, né? A gente vê essas coisas, né? Vê a justiça dele, o cara ó. Mas e diante de Deus, hein? Diante de Deus a coisa fica diferente, né? Não serve, essa capa aqui, ó, não serve para você se apresentar diante de Deus. Tá entendendo? Porque, ó, ele vai olhar você, ó, com lente de aumento, cara. Ele vai ver o profundo do teu coração, a intenção do coração, entendeu? Não, Deus não vê a aparência. Ele enxerga tudo. E ele vai julgar isso com a justiça dele. Entende? Com a justiça dele, que é perfeita, né? A santidade dele é perfeita, entendeu? Por isso, porque não temos condições, tá, de entrar na glória dele com essa capa aqui, ó. Essa capa aqui não presta. Isso aqui é que nem Adão, que quis cobrir a nudez dele com folhas de figueira. Tá? Por isso ele nos ofereceu a justiça dele. Tá? Qual é a justiça dele? Ele mesmo se fez homem e pagou na cruz do Calvário o preço do seu pecado. Está dizendo, se você crê no que ele fez, você está salvo por toda a eternidade. Então, é com essa justiça que você deve se apresentar a Deus. Essa justiça própria sua, você tem que jogar no lixo, tá? Jogar no lixo. Você tem que vestir, ó, procurar apresentar-se a Deus, né, com a justiça que vem dele mesmo, entende? Que vem dele mesmo, tá? Puxa vida, vesti errado, pus a manga errada aqui, peraí. Aqui, ó. Você deve vestir-se com a justiça dele, que está em Jesus Cristo, entende? É a oração do publicano lá no templo, né? Ele chorava, batia no peito, chorava, não tinha coragem de olhar para o céu. E dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador, entende? Entendeu? E Jesus falou, ó, o fariseu foi embora para casa do jeito que ele estava. Ele era o bom do pedaço, ele era o cara. Então foi embora. Do jeito que... Agora, o publicano, por causa da sua humilhação, né, foi para casa justificado, entende? Perdoado completamente os seus pecados. Quando você começar a vestir, jogar no lixo, né? Jogar no lixo a sua justiça própria, tá? Jogar no lixo. E se vestir com a justiça de Jesus Cristo, você vai ter certeza da sua salvação, da sua vida eterna. Aí você realmente está debaixo da graça de Deus. Porque não tem como te condenar, entende? Como é que Deus vai condenar você
de alguma coisa, se a sua única esperança de salvação é aquele sangue derramado na cruz do Calvário por amor da sua alma? Aquele sacrifício foi feito por todos os teus pecados. Entendeu? Os que você praticou, que está fazendo agora e que vai continuar fazendo, porque você é um miserável pecador. Entende? E não há por que condenar você, porque até nós, entre nós que somos homens, né? Você não pode cobrar uma dívida duas vezes, né? Você vai lá nas Casas Bahia, né? Compra um televisor, né? E não paga, né? Aí as Casas Bahia protestam a sua dívida e vai lá para o Serasa, Proteção ao Crédito e tal, né? Cobrando, né? Aí você vai e paga com juros, multa, paga e tal. Dali a 15 dias, a Casas Bahia vai cobrar você da mesma dívida. Isso dá até a condição de você mover uma ação contra as Casas Bahia por danos morais, né? Cobrar uma dívida duas vezes não pode, é proibido, né? Pelo Código Civil, né? Entendeu? Então como é que Deus, o próprio Deus, que é justiça absoluta, vai cobrar uma mesma dívida duas vezes? Cobrou na cruz de seu próprio Filho, né? Cobrou na cruz do Senhor Jesus, e depois vai cobrar de você outra vez? Que história é essa? Ei, se liga, tá? Se ligue e perceba que você está sendo vítima de engano religioso, na apostasia das doutrinas da Congregação Cristã no Brasil, tá? Porque a nossa doutrina original não ensina isso, entendeu? Ensina que a salvação só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Não se recebe por meio de batismo, boas obras, firmeza e fidelidade, pertencer à igreja, nada disso. Tudo isso aí é enganação diabólica, tá? Bem, o pessoal que vê meus vídeos cai no outro extremo, né? Dizendo que eu estou dizendo que então pode pegar que está ali. Não estou dizendo nada disso. Aquele que é salvo, nasce de Deus, é seu filho, tá? E se ele teimar em viver no pecado, ele vai ser disciplinado, vai sofrer as consequências da sua desobediência, porque lá em Hebreus está dizendo que Deus nos trata como a filhos, e que filho há quem o pai não disciplina, entendeu? Então, eu sou livre para fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Eu não sou um autômato diante de Deus, entendeu? Não sou um boneco automático. Entre escolher fazer a vontade de Deus ou desobedecer a Deus, eu tenho essa liberdade, todos nós temos. Eu escolho fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque se eu fizer a vontade de Deus, vou ser abençoado. Na minha vida vão acontecer coisas lindas e maravilhosas. Por quê? O Espírito de Deus vai aparecer na minha vida. E eu vou manifestar os frutos do Espírito Santo na minha vida, que é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se eu não quiser obedecer a Deus, além de estar sujeito à sua disciplina, eu vou ter uma vida triste, uma vida derrotada. Viu aquele cara crente, que é crente em Jesus Cristo, só vive para baixo, né? Não tem alegria, não tem prazer, não tem contentamento, não tem ele tem até depressão. Entendeu? Por quê? Porque ele não quer se submeter ao Espírito de Deus, deixar o Espírito de Deus governar a sua vida. Uma coisa assim, ó. Esta mão aqui, minha mão esquerda, é você. Essa aqui, a minha mão direita, é o Espírito Santo. Quando você permite que o Espírito Santo controle sua vida, esse é o Espírito Santo que é você, controle sua vida, o que vai acontecer? Vai acontecer coisas maravilhosas. Ele vai levar você para onde Ele quer que Ele vá, você tem uma obra linda para fazer ali. Ele te dá a palavra certa para você falar, entende? Você vai ter poder na sua vida para orar e ver o enfermo curar,
expulsar demônios, né? Que é uma coisa que não acontece na congregação. Todo mundo tem medo de demônios. Você vai ter poder para expulsar espíritos maus. Eles vão sair correndo da sua presença. Entendeu? Isso acontece. E você vai ser um homem super feliz, alegre, contente na sua vida. Tá? Agora, quando você faz o contrário, né? Você abafa o Espírito Santo, não deixa ele controlar a sua vida, você vive uma vida fracassada, derrotada, deprimida, sem alegria, sem prazer, sem contentamento, entende? E sujeito ainda à disciplina de Deus, tá? Por causa da sua desobediência. Simples assim, simples assim. Então, meu amigo, é o seguinte, você que fica saudando com a paz de Deus por aí, né, os irmãos, né? Você tem a paz de Deus, tem certeza? Porque eu te digo o seguinte, quem tem a expectativa de comparecer diante de Deus para dar conta das suas obras é que nem os políticos lá, com medo de comparecer na presença lá do juiz Sérgio Moro. Medo de receber uma sentença, uma condenação. Que vai acontecer, né? Que vai acontecer, tá bom? Então você, meu irmão, minha irmã, que está vendo meus vídeos, vendo que eu estou falando a verdade, se inscreva no meu canal, tá? E divulgue meus vídeos, né? Para que a Irmandade, né, jogue fora a capa da justiça própria, tá? E apresente-se diante de Deus vestido com a justiça que vem dele, né? A justiça de Jesus Cristo, que ele nos justificou pelo seu sacrifício e na cruz do Calvário está dizendo que quem crê nele tem a vida eterna. Um beijo nos vossos corações, divulgue meus vídeos no Facebook, no Instagram, lá nas comunidades do Google+, compartilhe esses vídeos nos fóruns da Irmandade. E Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo.